Amigos, muito boa noite. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu vou dar uns breves avisos. Primeiro, que daqui a 40 minutos a Pamela vai entrar ao vivo com uma mensagem em inglês falando sobre Mateus 6,33. Amanhã a Tamires vai trazer uma mensagem falando sobre a lei de Moisés, 6 horas da manhã aqui no Good Morning. Não perca, todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos o Good Morning aqui. Quarta-feira também a Tamires vai estar trazendo mensagem à noite. Eu acredito que o Pedro também traga uma mensagem essa semana. E a Pamela traga uma mensagem no final de semana. Quando ela for pregar, a gente vai entrar ao vivo com a Pamela aqui. Então, acho que são esses os avisos. Sexta-feira a gente tem célula online. Se você ainda não faz parte, por favor, me chama no direct que eu vou te enviar o link do grupo. Você vai entrar. Lá é onde nós cuidamos das pessoas que são alcançadas através da ministração aqui. A gente ministra e cada pessoa que se converte, cada pessoa que aceita Jesus, a gente cuida dessas pessoas nas células. Célula é lugar onde você pode rir, é lugar onde você pode chorar, é um lugar onde você pode compartilhar um pouquinho mais da sua história. E para isso, nós temos uma célula online, sexta-feira, às 22h30, em português e inglês. Tá bom? Hoje a gente vai continuar falando da série de parábolas. E a parábola que a gente vai trazer hoje é a parábola do semeador. Por que parábolas? Quando a gente olha o livro de Isaías, Isaías é o maior profeta messiânico que já teve. Muitos chamam ele de mini-evangelho, de mini-bíblia até, por ter 66 capítulos iguais às escrituras. E ele profetiza que o Messias falaria através de parábolas. Não só porque era uma profecia de Isaías, a qual eu vou ler agora, mas também porque ele falava a língua de todos. Ele falava parábolas para doutores, que só aqueles doutores entenderiam. Ele falava parábolas para camponeses, onde aquelas pessoas que entendiam de agricultura poderiam compreender, como a parábola que nós vamos falar hoje, é uma parábola voltada para agricultores. E ele falava todos os tipos de parábola, para diversos tipos de público. E aqui está a profecia que fala sobre isso. Assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender. E aí eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Essa profecia de Isaías é relatada lá em Mateus 13, 14 e 15. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E eu quero ler a parábola porque tem gente que briga comigo se eu não ler a parábola. Olha o Edio aí, meu pastor lindo, maravilhoso! Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se. Enquanto o povo ficou na praia, ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam, sob o calor do sol, e secaram pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, crescendo e produziram a colheita a 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. E muitos teólogos dizem que essa parábola é uma parábola-chave, porque Jesus retruca seus apóstolos. Se vocês não entendem essa parábola, como entenderão as outras? Quando é falado lá em Marcos 4. A gente acredita nos 4 tipos de solo, mas primeiro eu vou falar sobre a semente. A semente, ela é a palavra que é anunciada. A semente, ela pode cair em diversos tipos de solos diferentes, mas ela não pode jamais deixar de ser lançada. Naquele contexto, as máquinas aravam a terra e depois o semeador ele vinha com um saco de sementes e vinha lançando as sementes no campo.
E quando ele lançava, existiam esses 4 tipos de solo que Jesus relata nessa parábola. A semente caía e às vezes ela se misturava com os abrolhos, que é o primeiro solo. Às vezes ela caía e por baixo da terra, na superfície, existiam pedras. Então ela não podia descer e encontrar água. E através daquela água, então ela não germinava e não dava frutos. Assim também são os outros 2 tipos de terrenos que nós vamos falar aqui. O semeador é Cristo, ele que vem semear a sua palavra. Portanto, não sou eu ou nenhuma pessoa que vai ministrar aqui que é o semeador. É ele através de nós, porque a palavra é dele, a palavra não é nossa, a semente é dele, a semente não é nossa. E essa semente, ela pode encontrar todos esses tipos de solo. Muita gente fala sobre onde nós devemos investir o nosso esforço. E quando a gente olha para o coach, a gente entende isso, que a gente deve trabalhar através das nossas forças, através das pessoas que querem realmente produzir, porque é com elas que nós vamos conseguir montar uma grande equipe de colheita para então alcançar aqueles que têm a dificuldade, para aqueles que ouviram uma vez e o espinho sufocou, para aqueles que veio e as aves arrancaram a palavra. Então, eu acredito que muitas pessoas estão aqui com a gente e elas querem aprender mais e mais com essa semente lançada. Eu acredito que solos hoje estão sendo purificados através dessa mensagem, tá bom? Vamos para o esboço, senão eu apanho aqui daqui a pouco. Os diferentes solos são diferentes tipos de coração. O primeiro solo, Jesus fala que é, vamos lá, para o versículo. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram à beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração deles. Aqui está muito calor, meu Deus do céu. A semente, quando ela é lançada à beira do caminho, é como um cristão, ou uma pessoa que não é cristã, e ela vai para a igreja, e ela ouve aquela palavra, e ela se identifica com aquilo. E ela fala, cara, Jesus morreu por mim. E ela começa a entender tudo aquilo que é ministrado. E durante aquele culto, durante os louvores, ela está muito empolgada. E ela começa a receber cada vez mais e mais. Mas de repente, um WhatsApp tira a atenção dela por completo. De repente, quando ela sai, ela recebe um convite para ir para algum lugar. E aquilo rouba a atenção dela. E quando ela sai, você fala, cara, o que o pastor pregou? E ela simplesmente não entende nada do que foi pregado ali. Porque Satanás vem, as aves vêm e roubam essa semente. O segundo solo. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando, por causa da mensagem, chegam o sofrimento e as perseguições, elas abandonam a sua fé. Por isso que nós acreditamos que o Evangelho ele deve ser pregado por inteiro. E não somente partes do Evangelho. Porque é maravilhoso seguir essa caminhada. É incrível seguir essa caminhada. Mas existem momentos que virão as perseguições, sim. Existem momentos que nós teremos problemas na nossa vida que nos tiram o foco completamente, sim. Não é uma caminhada onde é baseada em um mar de rosas. Não é uma caminhada onde nós só teremos vitória. É só vitória, é só vitória. Não. Essa não é a verdade do Evangelho, porque Cristo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E para que vocês também vençam o mundo, essa parábola está dizendo exatamente isso. Vocês precisam criar raízes. É aquela semente que ela vai passando pela pedra, ela vai passando por toda a dificuldade e ela acha água lá no fundo do solo. E a água da vida, aquela água que Jesus disse no poço para a mulher samaritana. Se me pedisse água, eu lhe daria água da vida. Até quando a gente vai plantar uma árvore e quando aquela árvore começa a criar raízes, a gente tira ela e coloca ela em outro solo. E aquela árvore começa a plantar raízes e a gente tira aquela árvore e coloca em outro solo. Essa árvore nunca
vai frutificar. Porque ela não consegue achar o alimento que a sustenta, que no caso das plantas é a água que está lá no fundo. Porque ela desiste muito fácil. E aí tem o terceiro solo, que é semelhante a esse. E esse solo, eu queria muito falar para as lideranças. Há ainda outras parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Ali, no solo 2, a gente vê que a planta não consegue chegar à água. Já no solo 3, não. Ela chega e até por algum tempo ela consegue crescer. Ela cresce muito. É aquele líder que cresce muito rápido, mas que não tem frutos. É aquela pessoa que é um pastor que fala que não gosta de gente. Como um pastor não pode gostar de gente se ele só cheira, ele transpira gente? Cuidado, amor, empatia, estar junto, relacionamento. Esses são os líderes que estão preocupados com as ambições desse mundo. Esses são aqueles que recebem o Evangelho, começam a viver a vida no Evangelho. Eles passam por algumas provações, eles continuam, eles perseveram, eles atingem até um cargo. Mas na hora de dar fruto, eles simplesmente morrem. Eles simplesmente não conseguem atingir aquilo que a palavra tinha como seu propósito inicial. Mas nós temos também o quarto solo. E existem aquelas pessoas que são como as sementes, que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeada. Essa é a pessoa que tem um coração manso, um coração ensinável. É uma pessoa que persevera. E você consegue claramente ver esse tipo de pessoa. E você consegue claramente ver quando uma semente é lançada em bom solo. Porque aquela pessoa dá frutos, mesmo que ela não fale muito. Mesmo que ela não seja a pessoa em maior evidência, você claramente percebe quando uma pessoa dá fruto. Qual tipo de solo é o seu hoje? Quando Jesus fala essa parábola, ele está falando para que aquele público entendesse, que os seus apóstolos entendessem, que ele veio para trazer a parábola, a semente em solo frutífero. Que nós possamos tirar todas as pedras, que nós possamos tirar todos os espinhos, que nós sejamos como um semeador, que ele olha a terra antes, que ele vê cada detalhe da terra antes, e que quando ele lançar aquela mensagem, aquela semente, ela encontrará então a água. E todos aqueles ao redor colherão os frutos daquela árvore. Que hoje você possa receber essa mensagem tão simples, com pouca teologia, a qual eu não fiz questão de trazer normalmente como eu sempre trago, mas que hoje você não se iluda com as riquezas desse mundo, aonde muitas vezes nós perdemos saúde, aonde muitas vezes nós perdemos família, aonde muitas vezes nós perdemos tudo aquilo que nós construímos tanto tempo, a nossa liderança, aonde muitas vezes aquelas ovelhas que nos seguem por causa de ilusões desse mundo, nós simplesmente a entregamos. E o nosso coração começa a ser cheio, rodeado por esses espinhos e as preocupações desse mundo. Que a gente possa receber essa palavra e que nós possamos deixar ela encontrar a água da fonte da vida. Porque aí sim, nós poderemos colher até 100 vezes mais do que ela foi plantada. Eu conheço histórias de pessoas que se converteram numa igrejinha no interior, onde havia pelo menos 3 pessoas e aquela senhorinha de oração que ministrava. Mas o solo, ele estava tão fértil, que bastou uma simples mensagem do Evangelho para que aquela semente encontrasse a água da vida e germinasse frutos. E eu estou falando de pastores grandes de referência hoje na nossa sociedade. Que você possa ser esse solo fértil
Que a mensagem hoje possa estar encontrando o seu coração. Eu quero fazer uma oração agora para você que está recebendo essa mensagem pela primeira vez. Ou para você que muito tempo ficou sem ouvir essa mensagem. Pai, que essa semente que está sendo lançada aqui no Instagram agora, que vá para o YouTube, ela possa alcançar solos férteis, Senhor. Que ela possa encontrar água, Pai. E que ela possa frutificar para que todos vejam o quanto essa semente, o quanto essa palavra foi poderosa. Deus, eu tenho certeza que o nosso trabalho aqui gerará muitos e muitos frutos. E eu tenho certeza que essa pessoa que está me ouvindo do outro lado agora está com o coração aberto para que o Senhor fale cada vez mais a esse solo. Pai, que tudo que ela entendeu aqui dessa mensagem não acabe aqui. Deus, que o teu Espírito Santo esteja com ela nesse momento, ministrando qual é o próximo passo, ministrando o que fazer, o que não fazer, dando direção e trazendo a ela tudo o que for necessário para que ela seja uma árvore formosa e que todos ao seu redor vejam que aquilo que um dia foi um solo espinhoso, que ali onde havia rochas, hoje há frutos e onde pessoas se alimentam desses frutos. Nós glorificamos a obra da cruz que nos salvou e nós agora estendemos essa salvação àqueles que não te conhecem ou àqueles que hoje andam longe do seu caminho. É o que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Não esquece, mais tarde tem live da Pamela e amanhã tem a Tamires aqui no Good Morning Holy Spirit. Um beijo, fica com Deus.